Boa noite, gente linda. Hoje nós vamos estudar um trecho do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 23. O título é A Confissão de Pedro. Todo mundo sabe que Pedro foi apóstolo de Jesus, foi o primeiro a ser chamado ao apostolado. Pedro era o mais velho dos 12, né? Muito respeitado e também um pouco confuso com os ensinamentos de Jesus. Tinha de tudo entre os apóstolos, os que duvidavam, aqueles entusiastas, né? Tinha aqueles mais indiferentes e tinha também, igual a Pedro, aqueles que duvidavam, mas fazia parte do apostolado. E Jesus já sabia disso, né? Deixa eu consertar aqui. Então vamos à confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Chegando às partes de Cesareia de Filipe, porque Jesus estava em Jerusalém. E como sempre, Jesus andava muito para pregar, para ensinar, para curar, para falar do reino de Deus. Ele então estava indo por uma região que chamava Cesareia de César. Aí ele vai perguntar para aqueles discípulos que estavam ali junto dele, ali os apóstolos, tá? Os 12 apóstolos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que vocês escutam por aí dizendo sobre mim? Eu quero saber da boca de vocês. Quem que eles dizem que eu sou? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Gente, esse versículo 14, aqui está dizendo da encarnação. Como que eles vão citar esses profetas que já haviam desencarnado há 1.500 anos? Elias, Jeremias, profetas, é do Velho Testamento. João Batista, sim, estava encarnado na época de Jesus, mas Elias e Jeremias e outros profetas, não. Como que eles iam dizer que Jesus era um desses? É porque eles acreditavam na reencarnação. Para Jesus ser um Elias, para Jesus ser um Jeremias, ele tinha que estar voltando, reencarnando, renascendo em outro corpo, agora como Jesus. Deu para entender? Porque senão eles não iam falar isso. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? As pessoas estão dizendo João Batista, Elias, Jeremias, outros profetas. E vocês? Quem que vocês acham? O que vocês dizem que eu sou? Jesus estava fazendo um teste com seus apóstolos. Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que é um Cristo? Todo planeta tem o seu Cristo, tem o seu suzerano celeste. Jesus é o nosso Cristo aqui do planeta Terra. E hoje a gente tem notícia que Jesus governa mais 3 planetas, entre eles Quiron, que é onde estão sendo exilados os terráqueos que não caminharam no bem. Então, Pedro aqui está dizendo para ele, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o governador do planeta Terra. O Cristo é o eu superior de Jesus, que está lá no mundo espiritual. Jesus, então, ele reencarna, ele encarna,
Porque para mim Jesus encarnou uma vez só. Ele não precisava de passar pela fieira de reencarnações para evoluir. Ele evoluiu em outro mundo. Quando ele fundou, quando ele plasmou o planeta Terra através da energia vinda de Deus, ele encarnou-se e por isso que ele dizia o filho do homem, o filho da matéria. Mas o Jesus cósmico é o Cristo. Ele está aqui comandado por esse ser evoluidíssimo que envia o seu avatar para poder cumprir leis, trazer ensinamentos além. E não foi só Jesus, né, gente? Um Lao Tse, um Buda, e quantos outros, um Zoroastro, quantos outros maravilhosos que passaram por aqui e deixaram os ensinamentos maravilhosos. Não foi só Jesus. Só que Jesus achou por bem encarnar, adentrar a matéria para trazer ao vivo os ensinamentos do Cristo cósmico, que é o seu eu superior, que é o espírito, que é a alma que participa. Todos nós somos assim, tá bom? Então, Pedro entendeu quem é Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqui dá a impressão que só Jesus é que é filho de Deus, né, gente? Todos nós somos. Pedro não está querendo dizer isso, não. O filho é aquele que é enviado, ou seja, é um avatar que é enviado para poder trazer o recado, para trazer essa junção mundo astral, mundo espiritual e mundo terreno. Na carta de Paulo, 1 aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala muito disso. Mundo celeste, mundo terrestre, mundo corruptível, mundo incorruptível. Dá uma olhada lá, tá muito bem explicado por Paulo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Gente, Simão era o nome de Pedro. Quem colocou o nome de Pedro no Simão foi o próprio Jesus, que chamou ele de Pedro, que significa pedra, significa rocha. Barjonas é sobrenome de família. O nome dele era Simão Barjonas. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, você está revelando o meu Pai, as coisas do Espírito, e não ligado ao sangue, ao corpo, à matéria. Você está me vendo como Cristo. Espírito, luz, evoluído. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, chamando ele de pedra, não é pedra que estava ali no chão, sobre você, Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, olha o que eu estou te dando, Pedro. Você vai ser o grande divulgador dos meus ensinos. Isso que é a igreja de Jesus. Jesus aqui não está falando de templo. Jesus não está falando de catedrais, de palácios, de riquezas, templos suntuosos, cheios de peça em ouro, cheio de dogmas, cheio de pessoas comandando de acordo com o seu pensamento, com o seu próprio ensinamento. Jesus aqui ele está dando a Pedro a divulgar os ensinamentos dele.
ser pedra, ser rocha. Já que você me reconhece como Cristo, me reconhece como um espírito eterno, e não essa carne que perece, essa carne que morre, você está me vendo como espírito evoluído, como luz. Então eu vou te dar esse dever de que você não vai deixar o inferno prevalecer, as trevas prevalecerem. Mas aí, gente, infelizmente, o que a gente fez? Deturpou tudo isso, colocou Pedro como primeiro papa, e isso é mentira, porque quando surgiu a Igreja Católica, Pedro já tinha desencarnado há muito tempo. Como que ele ia ser o primeiro papa? Como? Eleito ali papa. Primeiro papa foi Damaso. Entrou lá em votação e Damaso que ganhou como papa, não Pedro. Imagina, Pedro que andou com Jesus de sandálias rotas por aqueles desertos, onde Jesus diz que o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça, não tiveram riqueza, não montaram palácios, não fizeram catedrais. Jesus pregava nas praças, na montanha, nas ruas, à beira do lago de Genezaré. Jesus vivia enfiado nas vielas, junto com os pobres, os lazarentos, as prostitutas e os publicanos. Até chama um publicano para ser apóstolo dele, que é Mateus. Os publicanos eram odiados, porque tiravam muito dinheiro dos judeus. Aí imagina, Pedro vai ser o primeiro papa e montar aquela catedral imensa, enorme, cheia de ouro, imagens em ouro. Jesus nunca cultuou imagem, altares, sacrifícios. Não. Imagina o que será que Pedro aprendeu com Jesus para fazer catedrais. E ainda fazer guerra, né? Guerra. Porque a igreja, para fazer essas catedrais, ela tem que ter muito dinheiro, ela tem que ter muito ouro, ela tem que tomar bens. Imagina Pedro vendendo indulgências, vendendo o reino dos céus. Então entenderam que Pedro estava tendo a chave do céu exatamente para vender um pedaço de terreno no céu para a gente poder ir. Coitados dos pobres, nunca vão poder ir para o céu, né? Porque precisa de muito dinheiro para comprar as indulgências. Gente, isso é verdade, tá? Existem documentos. A pessoa comprava um pedacinho do céu e recebia como um recibo dizendo que ela tinha direito ao lugar no céu se ela pagasse. Ainda tem, né, gente? Dízimos aí caríssimos para poder ganhar o reino dos céus. Então, Jesus aqui está dizendo a Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Mas não é para vender, não. Não é para matar, não é para fazer guerra santa, inquisição, queimar bruxa. Não é para isso, não. E tudo que ligares na terra, olha isso, será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O que é isso? É para a gente aprender aqui que será que eu estou ligado. Eu estou ligado nas trevas? Eu vou ficar nas trevas. Eu estou ligado na luz, no céu, no reino de Deus? Eu vou para o reino de Deus. Depende do que eu ligar. Aqui, ó, meu pensamento, meus atos, minhas atitudes, isso é que é estar ligado. Não adianta eu bater no peito e dizer que eu vou para o céu, que eu vou para o paraíso e que eu estou comprando uma indulgência da Igreja Católica. Não, é o que eu ligar. É energia. Jesus aqui está aplicando a física quântica. Ligar em energia, ligar em sabedoria, ligar em bondade, ligar em amor. Então, tudo o que
ligar de aqui na terra, será ligado no céu. E tudo que desligardes, por isso que eu estou te dando a chave. Mas não é chave física, de abrir porta, de forma alguma. Pode até ser um portal de passagem para outra dimensão. Mas abrir uma porta, falar você entra, você não entra, desce, vai lá para o inferno, vai lá para Satanás, não tem disso não. É estar ligado, é eletromagnetismo. Você, Pedro, será o responsável. Mas não é um papa para colocar uma coroa na cabeça, sentar num trono, todo de ouro, e com aquelas vestimentas caríssimas, e ficar regimentando ouro, pedras preciosas, muito dinheiro. Você sabia que o Vaticano é o estado mais rico do planeta? É o banco, eles têm banco, é o banco mais rico do planeta, é o Vaticano, sabiam? Então, mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Olha, gente, isso que Pedro está falando aqui é verdade, eu sou o Cristo. Eu estou aqui como filho do homem, mas eu sou o Cristo. Mas vocês não vão dizer isso para ninguém, não. Por quê? Porque os escribas e fariseus estavam de olho, de ouvido ligado, de orelha em pé, para ouvir Jesus dizer isso, que ele era enviado de Deus para o matar, prender, açoitar, judiar, colocar coroa de espinho, colocar uma cruz nas costas. Eles estavam loucos para fazer isso e fizeram. Então aqui, como estava ainda, faltava muito para ele fazer, ele disse, não vai dizer para os outros que eu sou o Cristo, não. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, e dos principais, dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, Jesus, aproveitando a sabedoria de Pedro, que disse, tu és o Cristo, Filho de Deus, ele agora confia nos discípulos para dizer para eles que por causa disso, ele seria morto pelos escribas, os fariseus, os doutores da lei, os principais dos sacerdotes. Eu preciso ir a Jerusalém. E quando lá chegar, eles vão me pegar. Jesus sabia. Ele sabia. E ele já estava preparando os discípulos, preparando os apóstolos, para que não debandassem, para que não tivessem medo, para que não assustassem. Jesus já sabia da morte dele. Ele já veio sabendo disso. Mas é só Jesus? Todo profeta, todos, não teve um que se saiu bem. Todos foram açoitados, apedrejados, degolados, crucificados, caluniados. Porque hoje não tem cruz, né, gente? Hoje não tem fogueira. Mas, tem a língua, tem a maledicência, tem a fofoca, tem os julgamentos. Toda pessoa, não precisa ser profeta famoso, não. Toda pessoa que fala alguma coisa além da época em que está vivendo, ela é julgada, ela é condenada, é chamada de mentirosa, é chamada de embusteiro, feiticeiro, de bruxo. Por que a Idade Média queimou tanta bruxa e bruxo? Por quê? Porque eram pessoas que estavam além. Eram pessoas que tinham conhecimento de ervas, de chás, de banhos e as chamadas feitiçarias. O que é um feitiço?
é manipular as energias para a cura, para a modificação de alguma situação que está acontecendo ali naquele momento. Jesus aqui, ele aplica a física quântica. Então, o que ele está dizendo é que ele vai ser crucificado, porque ele está à frente do seu tempo. Mas não foi só Jesus. Todos tiveram mortes horríveis. Todos foram banidos, crucificados, principalmente pelos judeus e os romanos também. Mas não é só naquela época, não. Hoje mesmo, sabe? Todo profeta é médium. E todo médium as pessoas olham de banda. Ei, como eu sei disso. Por que eu parei de fazer palestra no Centro Espírita? É porque a minha cabeça começou a ficar à frente. Por quê? Eu comecei a entender Kardec de uma forma mais profunda e fui buscar em outros autores explicação para este momento e não ficar presa lá em 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos. A evolução é assim, ela caminha para o alto. Então, o ensinamento de hoje pode ser que amanhã ou depois a gente já está ensinando de outro jeito. Isso é evolução. Então, todos foram até mesmo presos. E não é só profeta. Quantos cientistas, né, foram apedrejados, foram derrubados, tiveram dúvidas contra eles. Quantos? Né? Galileu Galilei, até Charles Darwin, que está em discussão até hoje nos tribunais. Quantos cientistas, quantas pessoas preferem um Olavo de Carvalho, que teve uma vida indecente, chamado filósofo da direita? Quanta gente prefere um Olavo de Carvalho que fala que a Terra é plana do que um Galileu Galilei, do que um Giordano Bruno? Esquisito isso, né, gente? Então você vê que a gente está sempre retrocedendo para poder ficar contra aquele que tem conhecimento. E Jesus não foi diferente. Até hoje, se a gente falar com as pessoas, parte do Sermão da Montanha, dar comida para o pobre, saciar a sede, ser justo, ter misericórdia, dar outra face, caminhar 2.000 milhas se o outro está te obrigando a caminhar uma, e por aí afora as pessoas chamam a gente de louco. Se a gente falar de perdão, as pessoas crucificam a gente. Eu perdoar aquela traia, perdoo? Não. Eu jogar essa mágoa fora, jogo? Não. Eu amar meu inimigo? Não amo, não. Então, a gente tem que raciocinar. Às vezes as pessoas me perguntam, Regina, quem você acha que é o anticristo? Sabe o que eu falo? Qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode ser o anticristo contra os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus está dizendo aqui que ele ia ser morto por causa das ideias dele, por causa das coisas. Tanto é que lá no Sinédrio, quando Anás e Caifás os bambambam, os poderosos do Sinédrio foram perguntar para ele se ele realmente era filho de Deus, ele fala, eu sou filho de Deus. Eles arrancaram as roupas e rasgar, que tinha um negócio de rasgar roupa, né? Rasgaram as roupas e entregaram para ser crucificado, porque ele falou que era filho de Deus. Imagina! Hoje todo mundo sabe que é filho de Deus. Quem aí que não é filho de Deus? Todo mundo. O bom é filho de Deus, o mal é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. O animal, a lagartixa, a minhoca, a barata, todo mundo é filho de Deus. O lobo feroz.
o coelhinho bonzinho, tudo é filho de Deus. A árvore, a planta, o vegetal, o mineral, o animal, o hominal, somos todos criação divina. E Jesus foi morto porque ele disse que ele era filho de Deus. Que loucura! Então, Pedro, tomando-o de parte, ou seja, retira Jesus ali do meio dos 12 discípulos, leva Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Duvidando de Jesus, porque Jesus estava dizendo que ele ia ser crucificado e morto. Julgado, condenado, crucificado, esbofeteado, cuspido e aquela tortura que ele passou com aquela cruz. Então, Pedro vai colocar para ele: o senhor não está tendo compaixão do senhor. O senhor não vai ser crucificado, o senhor não vai ser morto, não. De modo nenhum acontecerá isso. Pedro, ele revoga tudo que ele tinha dito. O senhor é o Cristo. Agora, Jesus fala que isso vai acontecer em Jerusalém, que os judeus iam crucificá-lo. E o judeu fala que foi o romano, né? O romano só cumpriu uma ordem. Mas quem mandou crucificar foi Caifás e Anás. Foram os doutores da lei, foram os judeus, sim, que crucificam Jesus até hoje. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Se eu estou dizendo que eu vou ser julgado, condenado e morto, crucificado, é coisa de Deus, mas você está apegado à matéria. Acabou de dizer que eu sou o Cristo e agora vem dizer que eu estou falando mentira. Se eu estou falando, é porque é assim que vai acontecer. Para trás, sai de mim, Satanás. Será que com isso também Jesus queria dizer que Pedro estava influenciado? Será? Podia ser. Porque vocês acham que não tinha obsessão naquela época? Imagina quanto que esses apóstolos sofreram de obsessão por causa de seguir Jesus. Fica aí, então, o ensinamento de Jesus para a gente entender quando as coisas são de Deus e quando as coisas são dos homens. Quando a gente tomar cuidado em trocar um cientista maravilhoso que estudou, que foi enviado para dizer que o planeta Terra é redondo, que o planeta Terra faz parte de um sistema da galáxia e que o planeta Terra gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra, como aquele bobo daquele Olavo de Carvalho quis dizer, como se o planeta Terra fosse o centro do universo, e não é. Ele é um planetinha de periferia da galáxia, o menorzinho deles, é um cisco perante o cosmo. E aí, a gente está aqui, ó. Não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ei! Lá o dirigente, o pastor, o padre falou na linguagem dele? Tá falado. Será que eu não deveria dar uma olhada o que Jesus está dizendo a esse respeito? Por que seguir uma criatura que só
compreende as coisas dos homens. Por que não seguir Jesus, que era, isso é palavra minha, um médium de Deus, um enviado de Deus, direto do Pai. Por isso ele foi crucificado, que não acreditaram nele e não acreditam até hoje. Vamos à nossa frase. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos. Conhecerão por quê? Como? Se vos amardes uns aos outros. Vocês só vão ser conhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Não adianta mostrar importância, poder, trono de ouro, palácios, catedrais. Não adianta. Sabedoria, conhecimento, escrever 300 livros, ter um cargo importante, um papado, um bispado, ser pastor de alguma coisa, ser babalorixá, ser pai de santo, ser médium, ser dirigente do centro espírita, do terreiro de Umbanda, seguir o Buda, seguir Lao Tse, seguir Zoroastro e tantos outros. Não adianta. Serão conhecidos por muitos se amarem, por ter amor no coração. Não adianta. A sabedoria, os diplomas, a parede cheia de diploma, não vai adiantar nada se você não amar o seu próximo. Esse é o ensinamento do mestre. E quem ama não faz o mal. Quem ama não sacrifica. Quem ama não prejudica. Quem ama não mata. Quem ama não odeia. Quem ama ajuda, conforta. Vamos ao nosso presente de hoje, pequenininho, mas eu achei muito delicadinho. Essa é aquelas garrafinhas chama long neck. Eu acabei que eu juntei um monte. Eu fiz muitas dela, cada uma com um retalhinho diferente. Mas eu achei que essa aqui ficou tão delicada e eu tinha essa florzinha encostada por aí e resolvi colocar nela. Olha como que ficou delicadinha. Tá vendo? Com esses moranguinhos e essa cor clarinha. Fica aí, você colocar num cantinho do seu rack, num cantinho lá do seu móvel, qualquer mesinha por aí, fica aí o nosso presente de hoje e um presente também no seu coração, que é um beijo